Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. Peço a Deus que nos abençoe, nossas famílias, nosso lar, todos aqueles que nós amamos e aqueles que também nós temos dificuldade, que a gente possa aprender a perdoá-los e a gostar deles, porque somos todos filhos de Deus, não é verdade? Então é isso. O texto que nós vamos estudar hoje, ainda desse livro aqui, Jesus e Atualidade, uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. O título do texto é Jesus e Posses. Bom, quando a gente conhece um pouquinho dos ensinos de Jesus e sabe que o tempo todo ele falava: meu reino não é deste mundo. Então, Jesus, automaticamente, nós já vamos entender que Jesus não era uma pessoa apegada às posses dos bens materiais, né? Por quê? Porque se não era desse mundo, ele estava dizendo o quê pra gente? Olha, vocês vão deixar tudo isso para trás. Casa, roupa, joia, beleza física, tudo, tudo. Nós não levamos nada conosco. O que a gente leva são as virtudes que conquistamos, os nossos conhecimentos, as nossas amizades, né? Isso a gente leva. O resto fica tudo para trás. E então, ou seja, é uma bobagem muito grande a gente ficar brigando por coisas que são passageiras. A gente deve investir naquilo que é permanente. Veja, nem a nossa saúde é permanente. O nosso corpo não é permanente. Isso, quando a gente envelhece ou quando a gente adoece, ou mesmo sem envelhecer nem adoecer, com o simples passar do tempo, nós deixamos. Então vamos ao texto. Jesus e posses. Aspas. O apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir. Então, eu acho que eu possuo alguma coisa, mas na verdade as minhas posses me colocam numa jaula. Então, ao contrário do que eu acho, ao invés de eu possuir, eu me torno posse daquilo que eu acho que eu possuo. Continua Joana. Causa aflição pelo medo de perder o que acumula, pela ânsia de aumentar o volume dos recursos, pela circunstância de ter que deixá-los ante a iminência da morte, sempre presente na vida. Continua. Desvaria porque intoxica de orgulho e prepotência a criatura que se crê merecedora de privilégios e excepcionais deferências, que a não impedem de enfermar-se, neurotizar-se, padecer de solidão e morrer como todas as demais. Enrijece os sentimentos que perdem a tônica da solidariedade, da compaixão e da caridade, olvidando-se dos outros para pensar apenas em si. O que ela está dizendo aqui é que a pessoa que dá muito valor aos bens materiais e que investe em tudo nos bens materiais, ela se torna uma belíssima egoísta, né? Só pensa em si. Continua a Joana. Faz pressupor que nasceu para ser servido, abandonando o espírito de serviço, que dignifica e favorece o progresso. Então eu passo a achar que eu estou aqui na Terra, todo mundo tem que me servir. Eu me torno o centro das atenções na minha cabeça para os outros. E fico bravo se as pessoas não me servem, porque eu sou o centro, eu sou o umbigo do mundo. E ela continua. O possuidor que não se interessa por repartir os valores, oferecendo dignas oportunidades de trabalho, é escravo que mais se envilece, quanto mais se prende às posses. Interessante isso, né? Ela falar que o possuidor, na verdade, ele é um escravo. É a segunda vez que ela utiliza dessa imagem. Jaula,
né? Então, quem é muito apegado aos bens materiais, na verdade, está dentro de uma jaula e ele se torna preso a essa ideia de que tudo pertence a ele e agora ele se torna escravo. Continua. Rico, continua, é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos que se multiplicam em diversas mãos, em benefício geral. O verdadeiro rico é investidor consciente, que não paralisa o crescimento da sociedade, antes amplia sua área de realizações. Sabe que é mordomo transitório, quer dizer, um administrador, passageiro, porque a riqueza vai sair das mãos dele um dia. E não dono permanente, devendo prestar contas oportunamente dos valores que lhe foram confiados. Verdadeiramente, o homem nada possui, nem a si mesmo ou a sua vida, tornando-se usuário de tudo quanto lhe chega e passa. A descoberta de tal realidade harmoniza-o interiormente e com tudo quanto é temporário. Bom, aqui está a primeira parte do texto que a gente acabou de ler. E eu lembro que uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, falando de uma pessoa que era muito rica. E ela disse assim, fulano é tão rico, tão rico, tão rico, que não tem nada. Profundo isso, né? E se a gente tivesse na cabeça, mantivesse na nossa mente que não importa quanto eu tenho, porque as coisas materiais não têm nenhum valor. É claro que a Joana aqui, ela também fala que nós temos que ser bons administradores, porque a riqueza não chega para nós para a gente debandar. A riqueza chega para nós para que a gente administre, para que a gente seja bons gestores, a fim de multiplicar esses valores em benefício não só da gente, mas principalmente dos nossos companheiros de caminhada. Aí a Joana continua. O encontro de Jesus com o jovem rico, que se dispôs a segui-lo, ela está fazendo menção àquele jovem que ele vai atrás de Jesus, dizendo para Jesus que ele quer segui-lo. E Jesus propõe aquele desafio para ele, né? Deixa tudo, né? Ele queria enterrar o pai, e Jesus fala, deixa tudo e me segue. Aí ela fala assim, o jovem rico que se dispôs a segui-lo, reveste-se de extraordinário conteúdo, contemporâneo, ou seja, aconteceu lá atrás, mas isso ainda tem valor hoje. Apesar de cumpridor das exigências formais da sociedade e da religião, o jovem, não tinha consciência do significado da integração da sua existência no ideal fecundo da vida eterna. Ele não tinha noção da vida eterna, que é a verdadeira vida. Queria o reino, e aqui reino está entre aspas, desfrutando os favores do mundo, em forma de bens que lhe facilitavam a caminhada faustosa. Anelava por seguir o amigo e fruir da sua companhia, sem contribuir com nada. Ter mais, o jovem queria mais, porém sem despojar-se de algo. Ele não queria abrir mão de nada. Esse era o seu intento, a sua intenção. O mestre que o conhecia em profundidade, estabeleceu como requisito fundamental que ele vendesse tudo quanto possuía, desse-o aos pobres e o seguisse. Continua o texto. A vida é feita de intercâmbios, de trocas e de permutas. O moço era rico e gozador, mas não era feliz, pois que lhe faltava algo. E o que faltava para o jovem? A solidariedade que pacifica as ansiedades do coração. Talvez ele se pudesse libertar dos bens materiais, todavia não estava acostumado aos limites da escassez, ao equilíbrio da falta, a uma posição menos vistosa,
destituída do brilho enganoso da fatuidade e da bajulação. O que é fatuidade? É presunção. Então aquele jovem, embora ele inicialmente ele tivesse procurado Jesus com o objetivo de segui-lo, mas ele estava muito bem, muito satisfeito com o fato dele ter tudo e não estava disposto, a abrir mão de nada e nem de ser bajulado, porque é isso que acontece com muitas pessoas que têm muito dinheiro. Todo mundo bajula, todo mundo diz como elas são maravilhosas, e isso mexe com uma coisa muito terrível dentro de nós, que é a vaidade e a presunção. Então o nosso orgulho, nós ficamos muito satisfeitos quando as pessoas nos bajulam, porque a gente acredita que eles estão falando a verdade para nós, mas eles estão apenas nos bajulando. Continua Joana. Renunciar aos tesouros seria um passo na direção da renúncia de si mesmo. E isto lhe era demasiado. Para o jovem, ele renunciar aos tesouros da terra era demais. Então ele não suportou essa ideia. Favorecido pela abundância, receou a carência. Então tudo na vida dele era fartura. Então, por causa disso, ele ficou muito receoso de viver sem tudo aquilo que era para ele a riqueza excessiva. Renunciou, então, ao permanente. O que é o permanente? É aquilo que a traça não rói, o ladrão não rouba. Isso é o permanente. E perdeu-se na vacuidade. Vacuidade é a ausência de conteúdo. O jovem, então, preferiu ficar na mesmice do que abraçar os valores que Jesus estava propondo para ele. Aí, a parte final do texto, a Joana diz o seguinte: possuís como bens atormentados, ao lado das moedas, propriedades, títulos e as paixões e caprichos deles decorrentes. Almejas paz e afeição, felicidade e autorrealização. Entretanto, quando se te apresenta a oportunidade de abrir mão de tudo isso, recalcitras, ou seja, fica com medo, recuas. Avalias o montante daquilo que deves doar em troca, optando por prosseguir conforme te encontras. Eu prefiro ficar do jeito que eu estou do que abrir mão de coisas que às quais eu atribuo valor, mas que na verdade não têm valor real, porque são passageiras. Queres, porém não estás seguro da opção que deves fazer, da contribuição a brindar do teu esforço pela libertação. Somente é feliz aquele que é livre. Percebe que novamente ela insiste naquela imagem, a jaula, a cadeia e a escravidão. E aqui ela está contrapondo novamente. Somente é feliz aquele que é livre, porque eu não tenho satisfação para dar para ninguém. Eu não perco nada, eu sou livre. Só existe felicidade em quem se encontrou com a verdade, absorveu-a e tornou-a como norma de conduta. E por fim a Joana diz assim: no redemoinho das tuas querelas, das tuas brigas, dos teus conflitos e conveniências, se desejas vida nova e harmônica, ouve Jesus. Despoja-te de tudo, dá aos outros o que te seja útil e segue-me. Aqui me chamou muita atenção, gente, porque às vezes a gente tem até facilidade em dar as coisas, mas a gente dá o que não presta. E Joana está dizendo aqui, olha, se você vai dar alguma coisa para alguém, dá o que é bom. Não dá comida estragada, não dá roupa rasgada, não dá coisa suja. Dá o que é útil. Porque não é assim que a gente gostaria. Se eu precisasse de alguma coisa, eu não gostaria de receber algo que ainda está utilizável. É o que ela está falando aqui. Desnudado, quer dizer, sem roupa, estarás fecundado pela luz. Portanto, livre e feliz.
Claro que aqui ela não está falando para a gente tirar a roupa, não. Né? O que ela está falando é que quando a gente se desfaz de tudo aquilo que não é fundamental na nossa vida, nós estaremos fecundados pela luz. Que luz é essa? É a luz do entendimento, é a luz da harmonia, é a luz da vida eterna. Essa é a luz que a Joana está falando, que quando a gente se despe de tudo que não é fundamental na nossa vida, nós então vamos ser felizes. Porque nada que é supérfluo vai ter nenhuma importância para nós. E aí a gente vai ser livre e feliz. Gostaram desse texto? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem. Faz tempo que eu não peço para vocês se inscreverem no canal. Se puderem, se inscrevam e compartilhem, porque tem muita gente que talvez possa se beneficiar desse conteúdo e de todos os demais. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço para todos, fica com Deus e a gente se vê na semana que vem.